Olá, boa noite, pessoal. Estamos aí na nossa live, né, de entrevista com alunos, na nossa série de lives, entrevista com alunos, e hoje com a doutora Maria Cláudia Nabuco, nossa aula de nossa live, né, desse tema de número 18. E aqui nós discutimos estratégias para os médicos iniciarem nos seus atendimentos via telemedicina, ampliar os atendimentos e também conquistar mais liberdade. E o tema de hoje, né, a entrevista com alunos. Opa, entrou eco aqui. É normal, né? Ao vivo é assim, né? Eu acho que eu tô na emoção aqui hoje. Né? Então, só me apresentar, para quem não conhece, eu sou o Asdrubal, sou médico, professor universitário, e o tema de hoje, vamos falar com a médica homeopata que realiza atendimentos presenciais e por via de telemedicina, a doutora Maria Cláudia Nabuco. Então, doutora, quero deixar a colega à vontade para se apresentar aqui para o pessoal, né? De onde a colega é e a especialidade, né? Fala um pouquinho da sua atuação. Pois não. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu estou falando de Petrópolis, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu fiz a formação na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Em seguida, fiz especialização, residência em pediatria. Dentro da pediatria, eu fui questionada durante a minha residência por alguns pais de crianças que faziam muita amidalite de repetição, muito quadro alérgico, sobre a possibilidade do uso da homeopatia para ajudar nesses casos. E aí eu falei assim, eu sei muito pouco, eu comigo mesma, sei muito pouco de homeopatia para dar uma opinião desse nível, né. Aí resolvi fazer a especialização de homeopatia, isso já vai muito tempo. Então naquela eu fiz a minha especialidade em homeopatia, eu terminei em 84, só para ter uma ideia, tá. Foi Então ontem. foi ontem, século passado, gente, a pediatria também é do século passado. E isso me ajudou muito, porque quando eu faço alguma coisa, eu gosto de experimentar em mim. E sempre a família também é um pouco de cobaia, vamos combinar, né. E aí deu tudo certo e tal, a coisa foi tomando um vulto, foi virando, assim, um encantamento, né, e eu resolvi seguir nesse nicho. Em seguida eu fiz medicina antroposófica, porque também tem a ver com essa visão do todo na pessoa e tal. E como colega eu também atuo na vida acadêmica, eu sou preceptora de semiologia na Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase. Ah, certo. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigado. Seja Não, muito por isso. bem-vinda aqui à nossa live. E quero aproveitar aqui, né, antes da gente começar com as perguntas, né, com a entrevista, convidar as pessoas que estão nos acompanhando também para o workshop Telemedicina na Prática, esse evento que está acontecendo. Já tivemos a aula 1, a 2, que foram liberadas, e amanhã a nossa aula 3, liberada às 20 horas. Quem ainda não se inscreveu, link na bio no Instagram ou na descrição do vídeo para acompanhar aí o workshop Telemedicina na Prática. Então, doutora Maria Cláudia, você, a gente tem algumas coisas em comum que depois a gente foi descobrindo, né? Até amigos em Sem comum, dúvida, né? Já sem dá dúvida. aqui uma saudação também para eles aqui. É um mundo muito pequeno esse, né. O mundo tem 3 esquinas, né? Então, nosso amigo Emanuel Fassano, né? A Valéria, né? De Petrópolis, que estão nos acompanhando também. Muito obrigado por estarem conosco também. E vamos falar aqui um pouquinho também, né? Como é que a gente se conheceu, né? Como é que você conheceu a telemedicina, o canal Telemedicina na Prática? Bom, na verdade eu comecei a fazer telemedicina antes de conhecer a você e a sua proposta de curso. Eu comecei pela pandemia. A pandemia jogou a gente numa situação que foi, assim, surpreendente, inusitada e desafiadora. Eu comecei a fazer, assim como alguns colegas, mas eu não tinha nenhum embasamento sobre, legislação, o que que era possível fazer, o que que não era, eu fui descobrindo, fazendo, né. E quando eu encontrei, eu recebi no Instagram uma um o seu no feed,
a propaganda, né, o folder, o anúncio do seu curso. Eu resolvi fazer para poder me embasar, porque eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos assim não, sabe. E aí eu queria saber como é que era essa coisa, se eu estava fazendo certo, se eu estava incorrendo em algum desvio ético, qualquer coisa assim. E foi uma grata surpresa o seu curso, porque mostrou as dificuldades que eu tinha eram de todos, né, as perguntas sobre exame físico sempre aconteciam, né, e me tirou algumas dúvidas em relação à legislação. Você fala também dessa questão de propaganda médica e tudo mais, isso também é um alerta muito bom que fica sobre o uso de ferramentas virtuais que não têm embasamento jurídico perante o conselho e tudo mais, por não ter a certificação digital. Enfim, me clareou alguns pontos que eu não tinha conhecimento, e te agradeço Certo. por isso. Ah, obrigado. Eu te agradeço pela confiança, né, de ter Sim, entrado no curso de formação telemedicina na prática, né? E sim. fico muito grato também até a telemedicina, né, que acabou me proporcionando conhecer também a colega, né? Fico muito feliz. E a gente falando aqui também sobre a questão da telemedicina, vamos falar um pouquinho que a gente estava falando um pouquinho antes, né, de começar sobre a comunicação, né, da importância da comunicação, utilizar as ferramentas aí de videochamada, né, que até você colocou, né, a colega é Sim. homeopata, né? Como é que você vê o uso da telemedicina na homeopatia? Olha, eu achei uma coisa bem interessante, que uma grande questão é a gente, como homeopata, observa muito as pessoas, e o contato, a conexão com o jeito da pessoa agir, falar, entonação de voz, tudo isso para a gente é muito importante. E a gente sempre ficava assim, eu falo a gente porque é dúvida de outros colegas também, né, em relação a como é que se dá a interação, essa relação médico-paciente, esse feeling do médico para perceber o outro dentro de uma telinha. E qual foi a surpresa que dá para perceber perfeitamente, a conexão é muito boa, a gente vê se a pessoa está olhando para a câmera, se não está, são detalhes, né, a forma de gesticular como eu estou fazendo aqui, né, a forma como fala, assim, o tom de voz, se tem alguma mímica facial ou alguma coisa. Ectoscopia é mole fazer, né, realmente não tem problema. E a ajuda daquelas outras ferramentas que você mesmo colocou, aquele artigo que você postou do exame de neuro online, aquilo ali, Aham, são coisas simples, mas que a gente nem passa pela cabeça, né, de fazer. Dá para sim. fazer perfeitamente. A parte daquelas ferramentas que já está usando, o oxímetro que já muita gente já tem em casa, aparelho de pressão digital também muita gente já tem em casa, aqueles aparelhinhos novos que estão tendo aí, puxa vida, no outro dia eu vi um mini ultra ou ultra mini, aparelho de ultrassom que a pessoa leva no bolso. Então eu Sim. acho que isso é uma questão que em breve, se tem algum empecilho, vai ser superado. E tem o bom senso do médico. Se nós precisarmos de fato ver o paciente, ou nós o encaminhamos para alguém que esteja disponível para vê-lo pessoalmente, ou então a gente agenda de uma outra forma. Isso a medicina compreende o bom senso. Certo. E falando em especialidades, né, que casam muito bem com a telemedicina, né, eu acho que a homeopatia é uma delas, né. Tá aqui Uhum. também nosso colega e amigo, né, doutor Emanuel Fassano, que é psiquiatra, né, boa noite, obrigado por estar nos acompanhando. Doutora Renata também, que está acompanhando, e tantas outras pessoas aqui, muito obrigado. E, então, doutora Maria Cláudia, na homeopatia, né, até a homeopatia é algo que nem na faculdade de medicina a gente vê muito, né? Passa, às vezes, uma Uhum, aula, não passando ali, né, um comentário sobre homeopatia, mas não se uhum. fala tanto. Mas, do que eu conheço de homeopatia, né, depois eu também procurei saber um pouquinho, a anamnese é um ponto, assim, muito forte, né, da homeopatia. E até a anamnese da homeopatia, ela é bem extensa, né? E você vê que a telemedicina e a homeopatia, então, se casam bem, por isso essa questão também de ter esse apoio, né, da homeopatia ali, ela é muito fundamentada na anamnese, né?
A anamnese é fundamental. A nossa anamnese é uma coisa assim que. Espera aí, agora quem está dando retorno aqui sou eu, só um instantinho, Eu espera retorno. aí. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Bom, é o seguinte, a anamnese para a gente é muito, muito importante. Ela nos conduz, aliás, para todo médico, mas principalmente a gente que lida muito com crônicos. O homeopata lida com situações, às vezes, inesperadas, tipo pessoas que já desistiram de outros tratamentos, pessoas que precisam de um suporte, nem sempre só da homeopatia, mas também da homeopatia, né. E a gente tem que prestar muita atenção no que o paciente diz e a forma como ele diz, para tentarmos entender a melhor forma de conduzir o caso. Uhum. E na anamnese, através da teleconsulta, não tem a menor dificuldade em ser feita. E ela é Perfeito, né? preciosa. Uhum. Muito, muito bom. Eu vejo que a homeopatia é uma especialidade que vai ter, assim, muito benefício, né, com a telemedicina e os pacientes também, porque geralmente são pacientes que têm situações crônicas, né, que são acompanhados ao longo do tempo, né? São acompanhadas ao longo do tempo. Tem as agudizações, tem também alguns casos agudos que ocorrem, principalmente na área da pediatria, né, que é mais frequente, mas mais uma vez é aquela questão de bom senso, porque se, por exemplo, chega para uma pessoa com uma apendicite, você não vai tratar nem com Novalgina, nem com homeopatia, você vai mandar para o cirurgião, entende. Então é Aham. uma questão de bom senso, mas sempre a gente pode porque o o medicamento homeopático, ele tem um fator de promoção de equilíbrio da saúde como um todo da pessoa, que ajuda muito em qualquer situação, independente do foco de assim, patológico, né, que você está tendo Uhum. ali naquele instante. A gente visa o todo, a equilibrar o organismo para ele mesmo poder se ajudar. E se ele estiver fazendo algum tratamento paralelo, vai ser de qualquer forma contemplada essa ajuda. Uhum. Legal. E você decidiu fazer uso da telemedicina em que momento? Quando é que você falou assim: "Não, acho que eu agora Na vou usar a telemedicina, acho que preciso", como é que foi essa. É porque depois da pandemia, com a continuidade do uso, eu tendo mais, fundamentação que você deu dessa parte toda burocrática, administrativa e tudo mais, é uma forma muito boa de flexibilizar os horários, porque a partir do momento que você tem um notebook, você tem uma boa conexão e você tem um ambiente reservado, você pode consultar a pessoa que te solicitar, de acordo com a demanda de paciente e o seu próprio tempo. Então otimiza Uhum. muito, o nosso próprio tempo, porque não tem deslocamento, ou pelo É. menos não tem tanto deslocamento, nem nosso, nem dos pacientes. Então é uma Uhum. coisa muito válida. Alguém que por algum motivo tem uma impossibilidade de sair, é prático, sabe, é uma coisa prática. É E, muito mais uma prática. vez, se houver necessidade de ver presencialmente, ou nós mesmos marcamos para ver, ou encaminhamos para outro colega, sem o menor problema. Certo. Faz muitos anos que eu não vou a Petrópolis, não vou nem falar quantos aqui, mas a minha lembrança é que Petrópolis tinha um trânsito meio caótico, assim, porque as ruas são mais estreitas, é uma cidade antiga e Mão não e dupla, e eu fico imaginando, né, o trânsito aí não deve ser fácil, deve ser difícil conseguir estacionamento, às vezes, na rua, né. estacionamento é uma questão, É, né. então, e a telemedicina traz essa vantagem, em muitas situações que não há necessidade do exame presencial do paciente, o paciente não precisa se deslocar e nem o médico, né. Pois é, e se Então, você estiver em viagem e nossa. quiser continuar o atendimento, mesmo que de uma forma diminuída, você pode fazer também Uhum. perfeitamente. É só você ter levado o notebook, não ter ido para o meio Aham. do mato total. É, hoje até um participante do workshop Telemedicina na Prática, que deixou pergunta na nossa enquete, ele comentou que ele tem uma viagem, um curso que ele vai fazer, e se ele poderia estar atendendo por telemedicina enquanto estivesse nesse curso e nessa viagem. Eu falei: "Não, claro, esse é o objetivo da telemedicina, né,
te dá mais essa opção de liberdade, né, geográfica também para o médico. Eu falei para ele, Isso você aí. não é obrigado a fazer telemedicina de dentro do seu consultório, né? O importante é Uhum. que você tenha o seu registro, né, no CRM estadual, onde você tem o seu endereço, o seu consultório, o endereço de correspondência, e você pode fazer os atendimentos por telemedicina, né? E, Isso aliás, isso é uma outra vantagem, porque você pode atender qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil sem necessitar de uma outra inscrição no CFM, né. isso foi algo muito bom. Havia, né, um movimento dentro, né, que queria que fosse uma inscrição em cada estado, né, algo impossível, né? Mas a legislação que já estava na gaveta ali, já estava saindo, né, do forno, né? Ela já dizia que as autarquias, né, profissionais, seria uma inscrição estadual e a pessoa poderia atender pacientes do Brasil inteiro. Porque eu faço uma analogia com o consultório, né? Se não fosse assim, seria como no consultório no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, só poderia atender residentes do Rio de Janeiro, né? Não tem lógica, né? Aí o cara chega Uhum. lá no consultório, não, mas eu sou do Espírito Santo. Não, dá meia volta que eu não posso te atender, né? A Exato, telemedicina é isso daí, o seu consultório está online, né? É a mesma coisa. é verdade. Quero, quero aproveitar aqui também, né? Temos aqui um médico também homeopata que está nos acompanhando, aluno também do curso de formação telemedicina prática, o doutor Victor Hugo. Obrigado, doutor Victor Hugo, que está nos acompanhando. A grande medicina das doenças crônicas, né? Homeopatia, né? Legal. O doutor Rubens também perguntou se a colega também faz a parte de alopatia também, associa também no seu dia a dia. Olha, eu se precisar usar um antibiótico, eu uso, sem problema nenhum, tá. É, Mas, a parte alopática eu me reservo a fazer apenas com criança, porque a minha experiência alopática principal, foi na área da pediatria. A minha vida hospitalar foi na área da pediatria. E na minha preceptoria, eu faço não preciso, medicar, porque, não é a fase do curso em que isso é feito. uhum. Embora eu vou te dizer uma particularidade, eu fui monitora de farmaco na Ah, farmácia, é? então eu tenho uma base da farmacologia como um todo, nas suas Legal. diversas áreas. E não tem problema, alopatia, homeopatia não existem para brigar, elas existem para se complementar. É Você sabe que mais as, uma vez, é uma questão de bom senso, desculpe, eu te interrompi. não, 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 é que tem um delayzinho, né? Você sabe Uhum. que o meu contato com a homeopatia dentro da faculdade de medicina foi dentro da farmacologia, porque um dos nossos professores, ele era farmacêutico, médico, especialista em homeopatia. Pois E é, aí ele deu toda a parte de farmacologia da alopatia e aí ele deu uma aula sobre os princípios da homeopatia também, para a gente é conhecer. são coisas diferentes, são proce a intenção do tratamento é diferente. Uhum. Sabe, Sim, então não tem que ter é, briga, eles podem perfeitamente atuar ao mesmo te paralelamente ou em tempos distintos, mas eu acho o seguinte, se existem tantas formas de se cuidar, se for feito com competência e bom senso, uhum. é para ser usado. Se elas estão aí, se elas sobrevivem tudo que sobrevive ao tempo tem sua verdade. A É, homeopatia tem mais de exatamente. 200 anos, mesmo com Uhum. toda a pressão, todo o desconhecimento, porque as comparações são sempre em cima de modelos que não se casam bem com o modelo homeopático, Sim. farmacológico de tratamento, tudo se existe até hoje, é porque tem verdade, ninguém queima dinheiro, ninguém rasga Uhum. dinheiro, falando de uma forma bem materialista e capitalista. Então, isso prova o grande valor que a homeopatia tem, mas Passou não é pelo só crivo do ela. tempo. Pô, passou pelo crivo do tempo, É, assim como várias outras formas de tratar, né. e assim também eu faço uma analogia com a própria telemedicina, porque, né, agora em 2020, quando houve a liberação da teleconsulta, né, nossa, muita gente, né, criticando e achando que era impossível, né? E aí eu falei com algumas pessoas, mas você atendia telefonema ou respondia uma mensagem de texto via WhatsApp alguma vez de algum paciente? Ah, sim. Eu falei, então você fez telemedicina. Como? Não, não, fez. Telemedicina é toda interação ou ato médico realizado à distância, né? Até mesmo quando a gente faz uma
um vídeo na internet sobre um tema de saúde, a gente está fazendo telemedicina porque a gente está fazendo uma parte da teleeducação médica, né? A teleeducação em saúde, né? Então, é Uhum. isso aí, né? E e olha que o WhatsApp ultimamente anda frenético com orientações, Uh, solicitações, né, e não tem e não nada vai para o prontuário eletrônico, né, então no tem WhatsApp essas não outras vai. questões aí também. Isso, por isso que é importante usar as ferramentas adequadas para a telemedicina, fazer o registro dessas interações em prontuário, porque é o que exige, né, a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, você precisa, né, quem está nos assistindo, formalizar os seus atendimentos e interações, né, com os seus pacientes. Traz isso para a segurança da telemedicina de forma, né, formal, né, formalizada, né? E falando nisso também, como é que você se sentia no início? Quais eram os seus medos e inseguranças em relação a começar a utilizar a telemedicina? Que não fosse dar certo, né, no sentido de que como eu não estou vendo o paciente, ele não está ali, se precisar tocar, eu não vou conseguir tocar no paciente, será que vai funcionar? E foi aí que eu descobri que dá para fazer uma bela de uma conexão, tá. Uhum, A gente capricha na anamnese, vê o que pode através da lente, aproxima a câmera, afasta a câmera, pede para levantar, pede para andar, pede para fazer movimento, o que seja. Mas dá para a gente ver, evidente, e pede a colaboração dele também no que diz respeito aos sinais vitais, essa coisa. uhum, Às vezes entra até acompanhante também na uhum, consulta, e aí nós sim. temos a visão do acompanhante também, a nos complementar alguma coisa. Né? Eu acho que a telemedicina é um ponto, né, que eu vejo que às vezes as pessoas elas estão limitadas a enxergar o mundo como elas foram treinadas para enxergar, vamos dizer assim, né? Então, se você foi Uhum. para a faculdade de medicina, você está ali, né, treinado dentro de uma caixa, e você agora vem uma ferramenta nova que você não foi treinado lá na faculdade de medicina para usar. E você vai ter que aprender a partir de agora e também vai exigir da sua criatividade. E o exame físico, através da telemedicina, né, ele exige muito da criatividade do médico e da colaboração, interação do médico com o paciente, né? Sim, tem muito, mas é a relação médico-paciente, né, que se a gente consegue manter uma boa relação, tanto presencial quanto online, a gente consegue superar algumas dificuldades que às vezes até presencial a gente também tem. Eu uma vez Aham. atendi um paciente que não queria que eu medisse a pressão arterial dele, que ele Hum, não queria saber hum. se tinha pressão alta, Ah, sabe, então tem essas questões, aí teve que ter um convencimento, etcétera, enfim, eu demorei um tempo para conseguir fazer uma coisa básica, né, e e o acontece. pessoal, esses são pontos, né, da relação médico-paciente, de você saber também, né, respeitar a autonomia do paciente no que ele deseja, mas também Uhum, mostrar a ele o que ele precisa, isso né? é Então, verdade. naquele momento ele precisa daquilo, né? E essa semana você falou disso, essa semana faz umas 2 semanas, eu atendi um paciente, foi bem interessante, a gente foi no consultório e falou sobre, queria saber sobre o tratamento do tabagismo, me perguntou um monte de coisa, eu expliquei bastante coisa para ele sobre tratamento, e aí eu falei para ele sobre medidas gerais e tal, e eu falei, então, coloca na sua agenda o dia que você vai querer parar de fumar, né, que é uma das coisas que a gente tem que fazer nesse processo de tratamento do tabagismo. Aí ele falou assim para mim, não, doutor, eu não vim aqui para parar de fumar. Eu só queria saber como é o tratamento e o processo e como funciona. Mas na verdade, eu quero continuar fumando. É engraçado. Uhum. Mas eu tenho que respeitar o momento dele. Aí eu falei, Uhum. olha, eu te entendo e tal, e eu acho muito importante que você já veio aqui. Isso é um grande passo. É E o quando você primeiro. se, é o primeiro, e quando você sentir que você quer parar, volta aqui que a gente vai começar. Pelo menos você já sabe tudo como é, né? É, isso aí. E na parte da pediatria tem uma vantagem também, a gente não Uhum. pega a criança chorando de nos olhar. Ah, sim, na telemedicina, sim. É bom. Porque já estão tão acostumados com tela que eles olham para a gente e não choram, e às vezes no consultório é só de olhar a gente de jaleco já tem aquele chororô, o que É, também é compreensível, né. você falou uma coisa que é interessante. Eu atendi essa semana também criança, né, por telemedicina, acompanhado dos seus pais e tal, e crianças assim de 6, 8 anos.
Então, eu parei para pensar e falei assim, olha só, essa criança, ela já vai achar que a ferramenta é a rotina, é o natural, porque ela já sabe que o médico atende também dessa forma, né? Então, para essa geração que hoje tem 8 anos, que daqui a 10 anos vai ter 18, para eles fazer uma consulta online é o normal, vai ser o normal. Uhum. E aí que eu falo até, eu falo para os colegas, a gente vai passar numa fase futura que a gente vai ter que fazer um convencimento para o paciente ir ao consultório presencialmente para ser examinado. Porque essa geração atual, né, até nem tão nova assim, hoje eu também conversei com um paciente que tem aí seus 20 e poucos para 30 anos, 28, 30 anos, e aí eu falei lá, né, se ele precisasse agendar, eu falei sobre como agendar online, né? Expliquei para ele, ele falou: "Ah, eu acho ótimo, porque eu não gosto de falar no telefone e tal, eu prefiro fazer tudo online", né? Então, é Uhum. uma geração que não quer conversar pelo telefone, quer entrar no site, marcar o horário dela, receber a confirmação online e chegar lá na hora da consulta, ou É online ou presencial e fazer, né? é só mensagem. Só Eles mensagem, não né? eles não usam o telefone a não ser para trocar mensagem, quer dizer, em termos de comunicação, para trocar mensagem. É. E eles já nascem chipados, eu acho, não é não? Cada vez Tipo, cada vez eles sabem melhor e mais mexer nessas coisas todas. vou contar até um outro. Eu gosto de contar história, né? A doutora, eu, desde que a gente conversou, né, desde as nossas Uhum. interações, eu me sinto muito à vontade contigo, assim, né? Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, a gente já tem A conexão online. conexão online, para vocês verem como é possível estabelecer relações, né? Ou ir a relação médico-paciente e médico-médico, né? De forma Uhum. online. Mas essa geração atual, nova, é muito engraçada. Me contaram uma história que a criança de uns 3, 4 anos viu um aquário. Ela viu o aquário e esse peixinho lá, né? E um peixinho foi e se escondeu atrás de uma pedra. Aí a criança chegou lá perto do aquário e começou a fazer assim, ó, para ampliar a tela, sabe? Deslizar os dedinhos no aquário tentando achar o peixinho que tinha se escondido. Então, pessoal, a gente está num momento muito interessante, né, daqui da história da humanidade, né? Que a gente está tendo antes um conflito geracional, demorava séculos para acontecer, às vezes, né? E hoje não, um conflito geracional é de 10, 15 anos, né, no sentido de que as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, para essa turma que é de nativos digitais, como eu falei, a gente vai ter que convencer eles para ir num consultório muito em breve. É, na verdade, eu acho que é tudo uma questão de contextualização, né, o Aham. os mu o de eu acho que a pandemia serviu como marco para muitas coisas, algumas entendíveis, compreensíveis, outras nem tanto, né, mas eu acho que ela implementou de vez a ferramenta tecnológica no meio de consulta, porque a Uhum. robótica, a medicina, a engenharia médica, a tecnologia médica está nadando de braçada, né. Mas Aham. em termos de consulta, não acontecia nada, Uhum. né. E com o advento da pandemia, que nos levou a ter que lançar mão dessas ferramentas que outros já utilizavam sem o menor problema, a gente também começou a introduzir no nosso dia a dia. Eu acho que a forma de fazer a medicina está mudando, né, já há algum tempo, e ela e a sequência disso é ser cada vez mais tecnológico, e o grande problema é a gente virar tecnológico também. Também. Então a gente E, tem que manter esse olhar também de sermos humanos mesmo através de uma máquina. sim, aí que também entra outro tema bem interessante que, né, a gente pode conversar também. Vamos marcar outra live, doutora. Já vou te falar que temos muito assunto, que é a medicina antroposófica, que dá outra live, né, para explicar, Dá. para contar para o pessoal que vai nesse encontro também de, né, ter a tecnologia chegando, mas também manter essa humanidade, né, esse humanismo e ver o paciente como um todo, né? Sem dúvida. A gente precisa tentar entender o outro. Eu sei que nós somos muito complexos, nós, seres humanos, mas, por outro lado, todo mundo tem os mesmos sentimentos, tem as mesmas aspirações. Cabe a nós entender, através das próprias informações que eles nos dão,
como que cada um vivencia isso, né. Eu acho que sim. médico, a princípio, é um ser de boa fé, até que nos provem o contrário, Aí, que a assim, gente perceba alguma coisa ali que não está indo muito bem. Porque aham, se a gente não acreditar em quem está na nossa frente, eu acho que hoje em dia a humanidade está muito cheia de descréditos, né. Mas se a gente não confiar no que a pessoa está nos dizendo, a gente vai partir da onde para fazer um raciocínio? A uhum, gente pode fazer o exame, mas o exame vai mostrar algumas coisas que nem sempre são conclusivas, se a gente sim. não conhecer aquele caminho, aquela vivência, né. Uhum. Tem até um advogado que sempre acompanha as lives, né, muito obrigado, Guilherme, né, ele comenta aqui também sobre o chat GPT, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial que foi lançada no final do ano passado. Até fiz uma live não, eu fiz uma entrevista com o chat GPT e gravei um vídeo, né? Quem quiser assistir, procura aqui no canal Telemedicina na Prática. Foi bem interessante. Mas é interessante você dizer isso, que recentemente eu li que uma das Aham, coisas que não se deve pedir para a inteligência artificial é justamente as noções de saúde. Por sim. quê? Porque ele É, não tem a condição da humana da observação e da interação, e porque ele não está atualizado. As últimas hum, informações que foram colocadas no sistema dele são de 2021. E ele não exatamente. leva e ele não leva em consideração as ponderáveis e imponderáveis. É, O que é físico, bioquímico, tudo isso, isso é fácil, né, isso é palpável. Mas essa coisa de perceber o outro, essa coisa diferente, que nos põe diferente de que faz com que um ser humano acordar seja diferente de um dormindo, ou de uma pessoa que sem vida seja diferente daquele que está dormindo, só da gente olhar, essa coisa que a gente percebe que tem, mas não sabe exatamente o uhum, que que é, né, que não sabe sim. definir, ele não consegue pescar. Ele não consegue, é isso aí. É. Então, até essa entrevista que eu fiz e gravei, eu mostro e acho um erro dele, né? Mostrei dentro desse vídeo, né? Quem quiser assistir depois, é uma entrevista com o chat GPT, né? E a medicina seria o fim da medicina, né? Por isso que eu também não acredito que é o fim da medicina. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar como ferramenta, assim, né? Como a telemedicina nos está ajudando, a inteligência artificial como ferramenta, mas vai ter que ter esse discernimento do ser humano, né? E aí, como professor, eu fiz um teste também com o chat GPT, né? Que o pessoal Uhum. falou que iam fazer a TCC, né? Iam fazer tudo no chat GPT. Aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele, ele respondeu, né? Aí eu falei assim, mas me cita a fonte. Ele citou a fonte perfeito, assim, nas regras da BNT, né? Tudo e tal. Aí eu fui lá, peguei aquela fonte, joguei na busca, né, do Google, e o que apareceu lá? Não existia aquilo. Ele citou, ele criou um artigo do nada, com citação, Uhum. título, autores, revista, página, tudo, ele criou, né? Então, esse, né, já fica o aviso aí para os alunos, tá, gente? Não adianta querer fazer tudo no chat GPT que não vai dar certo. Esse artigo que eu citei, que eu li, ele cita é que eu agora não vou lembrar todos eles, seis perguntas que não se deve fazer para o chat, Né? para o GPT, porque não é confiável, É. E entendeu. tu sabe que eu também fiz perguntas relacionadas à parte médica, né? Eles né, tomaram cuidado, né? Quem programou a ferramenta, e ele sempre fala, não, tem que procurar um médico, tá? Ele dá as respostas, né? Mas não, ele mesmo comenta, já ele mesmo coloca que não é para ser utilizado para esse fim, né? É, Porque realmente tem questões que é muito arriscado, e tem a questão também de quem responde, né? Se uma inteligência artificial errar, né? Esse é um outro problema, um dilema ético, né? não, e também depende da intenção daquele que fez a programação. Sim, também. Tem o lado humano nisso, porque Né? chamar de inteligência eu acho um pouco forçado, porque o que que é inteligência, né? É, Aquilo tudo foi colocado por alguém, e alguém pode colocar o que quiser, que ele vai responder de acordo com a programação. Então são sim. riscos também que existem aí por trás, Uhum. né. É, mas vamos conviver com essa ferramenta também, né? Vamos, Porque, é contextualização, vive é, Roma como vivem os romanos. assim, nos seus atendimentos assim de telemedicina, que você já vivenciou, teve algum assim que
chamou atenção, que te marcou, né? Claro, né, sem identificar ninguém, né? Você Uhum. não contou uma É, história. olha, assim, alguma coisa que tenha saído muito do normal não teve não, Asdrubal, pelo menos Ah, não por enquanto. Eh, porque a gente, você sabe disso, como que você é colega também, atende, faz consultório, faz tudo isso, a gente ouve muita coisa. Sabe, eu costumo dizer que nós, assim como os advogados, né, nós administramos problemas em outros níveis, mas problemas, né. E a gente ouve muita coisa que a gente não acredita nem que está ouvindo, mas que não pode fazer, tem que fazer aquela cara de paisagem, porque não cabe julgamento. Quando a gente começa a botar os nossos conceitos, a nossa pessoa no di pra discernir um tratamento, a gente erra. Então, não teve, assim, nada que no momento me ocorra, de telemedicina, que fosse interessante, assim, que fosse legal para contar aqui, sabe. Mas se tiver eu vou anotar e depois te passo. certo. Mas, por exemplo, né, algum paciente que se beneficiou, por exemplo, da telemedicina porque tem uma dificuldade de locomoção ou a família, Eu a um paciente que você tenha que seria tenho, eu difícil ele atendo ficar indo no consultório? sim, eu atendo pessoas que moram em Portugal, por exemplo, vários. Aham. Tem alguns lá em Portugal. E, Realmente não dá para eles ficarem vindo aqui se é, consultar. mas podem manter esse vínculo Podem de médico-paciente manter, que tem sim, contigo, né? Isso é muito importante, sim, né? sim. É. Exatamente. Eles me passam, até interessante que no início eu não fazia nem ideia de como funcionava a homeopatia por lá, assim, em termos de Hum, facilidade de acesso. Eu sei que em nossa. antroposofia os produtos Veleda são fáceis de encontrar, Uhum, porque tem muita Veleda por lá, apesar de ter um foco muito uhum, grande em cosmética também, mas a sim. parte de homeopatia em Portugal, pelo menos agora já estou entendendo um pouco mais, para saber o que que eu como eu posso prescrever. Sim. E é importante também, né, na medicina, assim como na psicologia, né, também falando aí da área de saúde mental, a questão do médico, né, ou do profissional de saúde ser do mesmo país, né, ter a mesma língua nativa e a cultura muito semelhante, isso favorece, né, também o vínculo e a terapêutica, né? Porque imagina, Uhum. nas questões de saúde mental é muito difícil. Imagina você, brasileiro, um ano na Alemanha, mesmo que você saiba falar alemão, para você expressar todos os seus sentimentos e emoções, né, numa questão de saúde mental, é muito difícil. E você ser e também ter esse entendimento do outro profissional, né? Questões culturais pesam, né? Por isso que eu acho que a telemedicina traz essa vantagem também, né? Olha, você citou inclusive uma cultura, a cultura alemã, que é muito diferente da nossa. Então, a forma de ser do povo alemão é muito diferente do nosso. E esse apoio, que muitas vezes a gente pode nem prescrever, e você também sabe disso Uhum. como médico, assim como todos os colegas que estão assistindo, mas te cabe orientar, te cabe uma palavra, né, a terapia da palavra, o Certo. fato de estar falando com alguém que conheça para tirar uma dúvida, às vezes, já representa muito. Uhum. Então, eu acho que o suporte, o acolhimento, o apoio, isso é fundamental também. E também é trabalho nosso, né, de uma Sim. certa forma, eu acho que é uma das ferramentas não tecnológicas mais importantes. Uhum. E como professora também, né, de medicina, agora também falando dessa parte da docência, né, que é a outra parte que creio que também é uma paixão em comum aí que a gente tem. É, Verdade. como você vê, né, agora que a telemedicina está regulamentada no Brasil, né, o que que a telemedicina representa também para você e pensando nos nossos alunos, assim, como é que você vê? Já começaram a falar na faculdade de medicina também? Olha, já estão começando sim, mas eu posso falar em relação ao grupo de alunos agora comigo, que eu já coloquei isso para eles também. Da importância deles se inteirarem, porque vai ser uma realidade muito maior do que agora, quando eles estiverem formados. Uhum, Então, eu já comentei isso com eles, mas eu sei que, pelo menos na faculdade em que eu atuo, está existindo uma movimentação para maiores esclarecimentos sobre isso.
você sabe que esse, esses dias eu estava com uma turma bem jovem, né, do segundo ano, né, um grupo, e tem na faixa de 19 anos a média ali do grupo, né? E aí eu comentei, assim, algumas coisas da telemedicina e tal, e eles me olharam, assim, né? E aí eu perguntei, né, o que vocês estão olhando, assim? Ah, mas professor, não podia? Por que que não podia? Tipo assim, por que que você está falando que a gente tem que aprender? Mas para nós é óbvio que tem, porque não podia fazer telemedicina? Tipo Uhum, assim, eles uhum. achavam que já era uma coisa corrente, né? Eu falei, É, pois é, né? mas a única coisa que às vezes ainda foge um pouquinho ao conhecimento, pelo menos ao meu fugia, é justamente o embasamento que está por trás, o que que a gente pode, o que que a gente não pode, Sim. até por causa da responsabilidade do médico, né, em Sim. relação a tudo isso, né. Uhum. E Daí a aquelas importância. desculpe, pode falar. Não, não, daí a importância da gente ter essa discussão, né? Trazer, né, à Uhum, tona esse tema, né? com certeza. E é importante, eu acho que para todo mundo, até para ter um novo tipo de educação até para as pessoas também aprenderem a como utilizar a ferramenta de uma forma Uhum. que seja mais factível, que seja sensata, né, e que possa de fato ajudar, contribuir, e não mecanizar mais ainda uma coisa que a gente deve fazer de tudo para não cair no mecanicismo, né. Eu Sim. acredito que tem algumas especialidades médicas que no futuro não existirão mais, porque a parte tecnológica vai ter uma concentração de dados e uma capacidade de análise e conclusões muito maior do que um ser humano, mas outras coisas Uhum. insubstituíveis é a presença do médico, é a Uhum. função do personagem, não é personagem, é da essência do ali, Uhum. do profissional junto, né. Há tempos atrás eu assisti um TED, há muito tempo, antes de telemedicina, de tudo isso, que falava até disso, sobre o futuro médico com a evolução tecnológica, como é que seria. E uma das conclusões é justamente essa que a gente está tendo aqui agora, que a única a única coisa que não poderia ser substituído, pelo menos assim, até onde a gente vislumbra, é a pessoa, a forma do médico se Uhum. posicionar e atuar perante o paciente. Sim. Essa é a beleza, né, da arte médica, né? Da arte médica, É é por isso isso que é aí. arte. Engraçado que hoje eu comentei isso com o meu grupo, sobre a arte, sobre a medicina ser uma arte. Uhum. Porque a arte o que que é? Aquela coisa que nos faz bem, mas que é cheia de imprecisão e cheia de interpretação, né. Cada Uhum. um olha uma arte, sente e vê e analisa de uma forma, mas o fato é que ela está lá, então tem que É, dar, né, tem que botar para, na maior parte das vezes, funcionar tudo bonitinho, né. certo. Muito bem. Olha, como eu falei, a gente vai ter que marcar outras lives, tá, doutora? Eu quero Tudo muito bem. conversar também, fazer uma live aqui para a gente conversar de medicina antroposófica também, que é um tema que eu acho bem legal. Tive contato na faculdade de medicina também, né? Isso Uhum, lá em 2000, mais ou menos, e me encantou muito, porque eu gosto muito da questão da relação médico-paciente, né? E a questão da telemedicina, uma das críticas que eu ouvia lá em 2020, hoje já mudou bastante. Os colegas, né, já estão olhando assim, isso aí não é algo que eu posso ficar de fora, né? Porque uhum. é uma realidade, né? E lá em 2020 eu lembro que alguns falaram, mas e como vai ficar a relação médico-paciente? Isso vai afastar, vai trazer impessoalidade, né? Não, depende de como você utiliza a ferramenta, né? E então eu vejo até a telemedicina como um ponto positivo para você ter essa extensão e continuidade dessa relação médico-paciente estabelecida de repente no consultório ou até mesmo estabelecida via telemedicina. Hoje eu tenho pacientes, estou atendendo para uma empresa grande e eles têm assim uma ferramenta lá, né, que a gente aplica quando o paciente quer que a gente se torne o médico pessoal dela. Ao longo do Uhum. tempo a gente acompanha o mesmo paciente. Então é interessante que aí você estabelece um vínculo, mesmo que seja um paciente que você atendeu online, vai estabelecer um vínculo ao longo do tempo, né? Então E eu acho que é e uma ferramenta boa. essas empresas foram uma outra novidade que você me apresentou de uma forma mais ampla.
Ah, Porque, sim. inclusive, para quem está começando agora na carreira, é uma oportunidade de trabalho. E é uma Uhum. oportunidade de trabalho, com variantes, né, conforme você disse, tem aquele que você só atende e nunca mais vê, que nem uma emergência. Tem Aham. aquele que você vira o médico do posto de saúde ou do consultório, ou o que seja. Tem aquele que você está prestando serviço para a firma e vai receber pela firma, tem aquele que você vai receber por você mesmo. Enfim, tem várias modalidades e que pode ajudar muito, inclusive quem está começando. Exatamente, é. E aí falando para quem está começando, aí eu tenho que ser professor de medicina também, um pouco. Ó, pessoal, você que é um jovem médico, né, acabou de se formar, telemedicina pode ser um campo de trabalho, ok, mas não deixa de fazer aquele plantão na emergência, de passar na enfermaria, de clínica médica, né, fazer a tua residência, a sua especialização, porque para fazer telemedicina também você precisa dessa experiência de vivência, né, de beira do leito. Medicina se aprende à beira do leito. Com Então, certeza. é importante, mas a telemedicina está aí, é importante para todo mundo. Eu acho que ela pode funcionar para quem está começando como um ajudante, mas não É, substitui a experiência. Até porque para você indicar um paciente para procurar um colega, um outro especialista ou qualquer coisa, você tem que ter um conhecimento, porque a gente só acha aquilo que já ouviu falar, entendeu? uhum, Ninguém encontra nada que nunca ouviu falar quando está procurando em alguém. Aquilo sim. desperta dentro de você: "Eu já vi isso em algum lugar", e você vai atrás, sem dúvida. Mas é preferível, de repente, fazer uma telemedicina com consciência e com restrições sabidas, né, do que fazer alguns tipos de trabalho que a gente sabe por aí Uhum. que não são muito legais, né. Ou até também, né, essa questão que é a informalidade, né. Eu lembro quando você é estudante de medicina, tem uma piadinha, né, quando você é estudante de medicina, o pessoal, os vizinhos trazem exame, perguntam coisas, não sei o quê. Aí quando você acaba de se formar, é recém-formado, daí todo mundo fala assim: "Não, não, 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 ele é recém-formado, não quero falar com ele não", É né. verdade. Tem isso, né, engraçado. Durante a faculdade, tu já é um doutor, aí quando Ah, você acaba de pegar o diploma, não, não, ele é recém-formado, ah, não então serve. então eu vou te dizer, então eu vou te contar uma história também de que vai nessa linha. Hã. Eu trabalhava, quando eu dava plantão, numa equipe que éramos 4 médicos, e um deles tinha a cabeça grisalha, era da mesma todo mundo da mesma idade, mas ele tinha a cabeça Ah, sim. grisalha. Quando chegava o paciente, parava na porta e olhava para a gente, iam direto para ele, Nele. ele pô, não parou de trabalhar, que eu me aju eu falei assim: "Ué, todo mundo está te escolhendo por causa dos cabelos brancos", porque Hã. sempre acha que é a pessoa com mais experiência, e nem sempre é, né, também tem É, isso. aí isso acontece com o meu nome também, né. Agora não, né, tô calmo, barba branca, né, mas, assim, quando eu era bem jovenzinho, recém-formado, aí: "Ah, quero ir naquele doutor lá com nome diferente, doutor Asdrubal, deve ser um senhor de idade, bem experiente", E né. a pessoa vai muito pela aparência, sabe, Sim, porque tem isso. olha assim, e chega à conclusão que ele sabe mais. Mas o que você falou antes sobre aluno, eu acho primordial mesmo você chamar a atenção. Tem que ter experiência. Eu acho que a gente tem que, no início da profissão, pegar todas as oportunidades que nos aparecem, para que a gente tenha condição de escolher e ver aonde a gente de fato se encaixa. Qual é a nossa paixão, sabe? O que que a gente gosta? Tem gente que não gosta de atender paciente em consultório, ótimo. Tem gente que não gosta de dar plantão, ótimo também. Tem gente que gosta de fazer exame, também ótimo. Mas cada um tem que ser feliz vivendo a sua verdade. Só Uhum. assim vai ter um futuro feliz dentro da profissão, porque a paixão não vai acabar, né. É, e a medicina é uma profissão que dá essa oportunidade, porque tem vários campos para você escolher, né, isso aí é muito Tem legal. vários aspectos. É É isso isso aí. aí. Ah, doutora Maria Cláudia, muito obrigado mais uma Não por vez. isso. Antes, né, de encerrar totalmente, eu quero reforçar aqui aos colegas que estão acompanhando, quem tem colegas que têm dúvidas sobre telemedicina, envia essa live, né? Quem tem dúvidas sobre a relação médico-paciente e telemedicina, a gente falou um pouco aqui, envia essa live. E eu sempre falo que aqui no canal é telemedicina na prática, mas telemedicina é uma ferramenta da medicina. Então, quanta coisa que a gente falou hoje sobre medicina, né? Sobre a arte médica, e a telemedicina é o que
vamos dizer assim, foi a nossa linha mestra aqui para a gente falar de vários assuntos, né? E quero convidar a você que está nos acompanhando, participe do workshop Telemedicina na Prática. As aulas vão estar liberadas, né? As 3 aulas, a última aula é liberada amanhã, mas as 3 aulas vão ficar liberadas até domingo, 23 horas e 59 minutos. Então, o link está na bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. E todas as semanas eu faço lives aqui nesse canal e no Instagram. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e manda para quem precisa saber mais sobre telemedicina, aquele colega médico que precisa saber mais sobre isso. E, doutora Maria Cláudia, que mensagem final você quer deixar? E também, quem gostaria de conhecer mais sobre a doutora Maria Cláudia, né? Como é que está as redes sociais, podem te encontrar? Olha, vamos lá. Eu tenho um Instagram, tá? E o meu YouTube, eu vou ter que reestruturar. Eu acho que eu preciso conversar mais com a Cristiane, sabe? Não, Cristiane é a brincadeirinha, ela já mestra me aí. deu umas dicas aí, tudo bem, mas, também é uma questão geracional, né, mas a gente chega lá, tá. O Henrique, aquele homeopata que eu estava falando contigo, ele também está querendo propondo que nós façamos mais coisas, até mesmo para difundir mais o conhecimento, que parece homeopatia parece uma coisa, assim, às vezes meio fora do esquema médico, e nada, tem tudo a ver. A Sim. medicina é uma só, as formas de tratamento, os olhares é que diferenciam, são diferentes. O resto é você tentar dar o seu melhor, oferecer o que você mais puder de conhecimento, de atitude, de acolhimento àquela pessoa que te pede ajuda. Porque eu acredito que quando alguém chega para te pedir ajuda, por algum motivo, você tem essa facilidade com aquela pessoa, então não desperdiça. Não é à toa que as pessoas passam pelas nossas vidas. Então É, façamos sempre o nosso melhor. É o que eu espero que todos façam, tá. que bom. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Não, por Obrigado a isso. vocês todos que acompanharam. Uma excelente noite e um abraço para todos. Até logo, muito obrigada a todos também.